Meus amigos, o tema que abordaremos a partir desse momento diz respeito à questão do combate à inflação, que no Brasil tem sido efetivada pelos diversos governos a partir de 1994, com o aumento das taxas de juros. E o que nós pretendemos demonstrar é que o aumento das taxas de juros básicas da economia, que é a taxa Selic no Brasil, não reduz as taxas de inflação. Vamos demonstrar isso. E o que fica patente, fica demonstrado, demonstrada é a ineficácia desse método, que está comprometendo o desenvolvimento do país. E não é, isso já vem desde 1994, não é de hoje isso, vem desde 1994. O que eu pretendo demonstrar é que se combate a inflação não com o aumento das taxas de juros, mas sim com o aumento da produção e da produtividade da economia. E eu vou demonstrar como fazer isso. A questão da inflação, eu acredito que todos que estão assistindo a este vídeo devem ter a clara percepção da sua importância. Eu próprio vivi uma época em que ocorreu hiperinflação no Brasil. Inflação de 80% ao mês. De modo que a inflação, ela provoca consequências funestas para muita gente, sobretudo para as populações de baixa renda. Porque a inflação exerce um efeito perverso sobre a renda das pessoas, corrói a renda das pessoas, reduz o poder de compra do dinheiro. E esta é a razão pela qual eu estou apresentando esse vídeo, para mostrar que o método que está sendo utilizado de combate à inflação é ineficaz. Na era contemporânea, tem sido uma prática dominante em países capitalistas, como o Brasil, combater a inflação com a elevação das taxas de juros, cuja ineficácia é comprovada com a persistência da inflação e não sua redução. Então a ineficácia resulta desse fato, da inflação persistir e ela não reduzir. Apesar disso, em si, os economistas que conduzem os bancos centrais da maioria dos países do mundo adotam esse método. Além de não contribuir para reduzir a inflação, as altas taxas de juros representam transferência de renda de toda a sociedade para uma parcela relativamente pequena da população, os portadores de título de dívida pública, os chamados rentistas. Porque os governos, na medida em que a economia é comprometida pela política de aumento das taxas de juros, que o aumento das taxas de juros faz com que haja uma queda no consumo da população e, ao reduzir o consumo por parte da população, isto tem implicações sobre a arrecadação de tributos. Os governos, então, passam a se defrontar com déficits que se acumulam ao longo do tempo. E os governos, para lidar com esses déficits,
colocam à venda títulos do governo, títulos públicos. E o governo, com isso, arrecada recursos para a cobertura daquele déficit. E, ao fazer isso, aumenta a dívida pública. Mas, ao colocar os títulos da dívida pública à venda, quem ganha com isso são os rentistas. Por quê? Porque na medida em que a inflação se eleva, as taxas de juros aplicadas também são elevadas. E quanto maior é a taxa de juros Selic no Brasil, maior é o ganho daqueles que adquirem esses títulos da dívida pública, que são os rentistas, que são os especuladores, né, da dívida pública, né? Só para vocês terem uma ideia, em apenas um ano, os rentistas, ou seja, 5 milhões de famílias no Brasil, recebem no governo via juros o que os beneficiários do Bolsa Família, que são 14 milhões de famílias, levam 14 anos para ganhar, segundo o economista André Lara Rezende, e ele fez esse cálculo. Como o governo tem controlado a inflação no Brasil? É isso que eu pretendo mostrar para vocês, o absurdo da adoção de uma política que não tem dado certo. Para manter a inflação sob controle, o governo brasileiro promoveu, desde 1994, com base no modelo econômico neoliberal, que passou a ser adotado a partir desse período, o governo promoveu a abertura do mercado nacional dos produtos importados, para forçar a baixa dos preços internos. Então, uma forma de você baixar os preços internos é abrir o mercado para produtos de mais baixo preço, para competir com os produtos fabricados no Brasil e, com isso, baixar os preços. Essa foi uma das políticas que foram adotadas a partir de 1994. Além disso, adotou as chamadas âncoras cambial e monetária. A âncora cambial instituiu o regime de bandas cambiais com a taxa de câmbio variando entre determinados limites, que na prática busca baratear o custo dos produtos importados para forçar a baixa dos preços internos. Então, a questão do câmbio no Brasil, a política cambial no Brasil tem sido adotada fundamentalmente com esse propósito: baratear, fazer com que os produtos importados cheguem dentro do país a um preço mais baixo do que aqueles que são fabricados no Brasil. E, com isto, forçar a baixa dos preços, de acordo com a lei da oferta e da procura. Por sua vez, a âncora monetária, eu falei da âncora cambial, que é a questão da taxa de câmbio, para baixar os preços dos produtos importados. A âncora cambial, ou melhor, a âncora monetária, busca, por sua vez, reduzir o volume de dinheiro em circulação. Porque quanto menos dinheiro circula na economia, mais caro o dinheiro fica, porque fica mais... Os bancos, por exemplo, passam a dispor de menos recursos para emprestar, por exemplo. Com menos dinheiro em circulação na economia, as pessoas buscam os bancos também para poder investir nos seus empreendimentos. E, na medida em que essa procura se acentua, as taxas de juros praticadas pelos bancos também se elevam acentuadamente. Então, o governo no Brasil, desde 1994, utiliza a âncora cambial para reduzir o volume de dinheiro em circulação, com a venda de títulos públicos. Na medida que o governo coloca títulos públicos à venda e as pessoas compram, o dinheiro que estava em circulação o governo retém. E, na medida que retém, passa a haver menos dinheiro em circulação.
na economia. Então a abordagem que o governo adota é de que, havendo menos dinheiro em circulação, haverá, digamos assim, menor pressão, quer dizer, das pessoas no que diz respeito ao aumento da inflação. Porque na medida que há menos dinheiro em circulação, as pessoas passam a consumir menos. A visão é essa. A âncora cambial busca reduzir o volume de dinheiro em circulação para evitar a sua pressão sobre os preços dos produtos e serviços no mercado. Complementarmente, então observe, tem essa âncora cambial com a venda de títulos para poder tirar dinheiro de circulação, e de outro também nós temos a ação do Banco Central, que eleva a taxa de juros básica da economia, que é a Selic, para aumentar o custo do dinheiro. Como é que o dinheiro aumenta o custo do dinheiro? Na medida que você reduz a moeda em circulação, o dinheiro fica mais caro para ser adquirido. É claro que quanto menos dinheiro em circulação, quem dispõe de dinheiro para emprestar, que são os bancos, ele vai emprestar a juros muito mais elevados do que em outras circunstâncias em que a quantidade de dinheiro em circulação é maior. Então, como eu disse, o Banco Central eleva a taxa de juros para aumentar o custo do dinheiro e o nível das reservas compulsórias, que ainda tem outro mecanismo, dos bancos, que são os recursos que os bancos são obrigados a deixar guardado no Banco Central, contribui para reduzir o volume de dinheiro em circulação também. Então, existem vários mecanismos que atuam no sentido de reduzir a quantidade de dinheiro em circulação. Quando o governo vende títulos do Tesouro, quando o governo, através do Banco Central, eleva a taxa de juros para aumentar o custo do dinheiro, e o nível das reservas compulsórias, que o Banco Central determina, para que os bancos recolham parte dos depósitos à vista que os bancos dispõem para o Banco Central. Então, existe um esforço no sentido de reduzir o volume de moeda, de reais em circulação, para reduzir o consumo. A partir de 1999, foi adotado o regime de metas de inflação, em que as autoridades monetárias se comprometeram a cumprir metas estabelecidas para o ano corrente e o ano próximo. Uma das formas de buscar atingir as metas de inflação é por meio da taxa Selic. Ao elevar os juros, o governo aumenta o custo do dinheiro, conforme já lhes falei. Faz cair a procura por produtos e serviços à venda, é uma das consequências. Isso significa um incentivo à recessão, à queda da atividade econômica e, consequentemente, busca promover a queda da inflação. Esta é a filosofia por trás do aumento das taxas de juros. Como os juros encarecem o crédito junto aos bancos, as empresas precisam de mais dinheiro, observem bem para isso, para quitar as dívidas. É essa a tendência, que na medida que o crédito é encarecido, os juros se elevam, as empresas que precisam de dinheiro para quitar suas dívidas ou assumir seus compromissos, pode ocasionar um aumento no preço final do produto que ele vende, que é isso que acontece na medida que as taxas de juros do banco aumentam os custos financeiros da empresa. E esse custo financeiro, o comerciante, o industrial, o prestador de serviços, ele transfere para o consumidor, para a população. Então, ocasiona um aumento do preço do produto final, do produto ou serviço final, alimentando o processo inflacionário, que na medida em que
eleva o preço de venda dos seus produtos ou serviços, isso contribui para o aumento da inflação. Então, alimenta o processo inflacionário ao invés de reduzi-lo como pretende o Banco Central. Essa é que está a contradição. Na tentativa de baixar a inflação, o Banco Central aumenta os juros, reduz a quantidade de moeda em circulação e, ao fazer isso, ao invés de combater a inflação, pelo contrário, alimenta a inflação. E nós vamos mostrar como isso é verdadeiro. Eu tenho uma figura aqui que demonstra de forma indiscutível, de forma cabal, aquilo que estamos afirmando. Esta sistemática de controle da inflação pelo governo brasileiro tem sido extremamente ineficaz desde 1994, mas sobretudo nos últimos anos. Porque além de não reduzir efetivamente a inflação, porque atua sobre os sintomas, e é esta que é uma das críticas fundamentais que eu faço, atua sobre os sintomas e não sobre as verdadeiras causas do problema, tem sido danosa para a economia nacional ao levar o país à recessão. E é isso que tem acontecido ao longo do tempo. Uma das causas do Brasil ter apresentado baixo crescimento econômico ao longo do tempo tem sido essa política monetária de combate, ou no sentido de evitar a inflação, a elevação da inflação, do combate à inflação, utilizando taxas de juros extremamente elevadas ao longo do tempo. E isto contribui para que haja queda nos investimentos, aumento do desemprego e elevação da dívida pública. Então essa é a consequência dessa política, malfadada política, dessa ineficaz política de aumentar os juros para combater a inflação. Recentemente, o presidente Lula e ministros do seu governo consideraram que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, traiu a confiança que o governo depositava nele para dialogar e participar de um esforço conjunto para que o Brasil supere os problemas econômicos que hoje enfrenta sem passar por uma recessão. O presidente do Banco Central não apenas manteve a taxa básica de juros extremamente elevada, de 13,75% ao ano, pela quarta reunião consecutiva, sendo a primeira desde que Lula tomou posse, bem como disse o presidente do Banco Central, que deve manter as taxas em patamares altos por mais tempo. Com esta mensagem, o Banco Central estaria dificultando a recuperação do crédito e a atividade econômica do país, e colocando o Brasil na rota da recessão. O presidente Lula e seu governo passaram a desconfiar da atuação de Roberto Campos, indicado ao cargo por Jair Bolsonaro, para um mandato de 4 anos. Sua atitude não é surpreendente, porque Roberto Campos Neto, além de ser neoliberal, ou seja, é favorável à abertura do mercado, independentemente das consequências nefastas que essa abertura vem trazendo para o país, além de ser neoliberal e vinculado ao sistema financeiro, a quem sempre prestou serviço, sempre foi alinhado com o bolsonarismo. E isso é comprovado, que ele é bolsonarista até a medula, né? Trata-se de um absurdo o que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Quando a Lei Complementar 179 de 2021 estabeleceu a autonomia do Banco Central. E aí reside o problema que nós estamos enfrentando em nosso país. Se estabeleceu a autonomia do Banco Central. É como se o Banco Central fosse uma entidade à margem do governo. Quer dizer, o Banco Central pode atuar independentemente da política econômica que o governo vem a adotar. Isso é um absurdo, porque é inadmissível, por exemplo, que se um governo adote uma política econômica, do ponto de vista, inclusive, fiscal também, política econômica
e fiscal, política fiscal, que não esteja coordenada com a política monetária, que é exercida pelo Banco Central. Então, ao estabelecer a autonomia do Banco Central e estabelecer um mandato de 4 anos para os seus diretores, não coincidentes com a do presidente da República, essa lei, ela, na prática, contribui para que o país, nosso país, enfrente uma situação esdrúxula, em que o Banco Central estabelece uma política que não está de acordo com a política econômica do governo. E isto é uma situação que traz consequências nefastas para o país, de consequências nefastas para toda a população brasileira. E não é só para as pessoas pobres, para os de baixa renda, é para toda a população, inclusive para o setor produtivo. É inadmissível que política monetária, política fiscal, ou seja, a política econômica do governo não esteja colocada em prática de forma coordenada entre todos os agentes econômicos, entre os quais o Banco Central também. Esta lei que estabelece a estabilidade a autonomia do Banco Central estabelece que a estabilidade de preços continua sendo o objetivo fundamental do Banco Central. Observem bem para isso. Que sem prejuízo deste objetivo, veja bem, estabilidade de preços, ou seja, evitar, combater a inflação, que sem prejuízo desse objetivo também irá zelar, observem bem para isso, pela estabilidade e pela eficácia do sistema financeiro como um todo, e mais, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Entretanto, na prática, o Banco Central nem suaviza as flutuações do nível da atividade econômica, pelo contrário, aprofunda a crise econômica. E nem fomenta o pleno emprego, pelo contrário, alimenta o desemprego do país, com sua ênfase nas taxas de juros extremamente elevadas. Com esta lei, o Congresso Nacional, que aprovou, dificultou a possibilidade do governo federal adotar políticas econômicas, fiscais e monetárias articuladas entre si, como ocorre no momento atual, na medida em que a política monetária imposta pelo Banco Central pode contribuir para inviabilizar o esforço do governo Lula na retomada do desenvolvimento nacional. Nós estamos, meus amigos, diante de duas excrescências que foram adotadas nos últimos anos em nosso país pelo Congresso Nacional. Foram aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelos governos Temer e Bolsonaro. O governo Temer, por exemplo, estabeleceu o teto de gastos públicos, com um belo argumento, belo entre aspas, de que estabelecendo um teto de gastos públicos por 20 anos, o governo poderia cumprir suas responsabilidades sem maiores problemas. E o resultado é que o teto de gastos asfixia a ação do governo no sentido de promover o desenvolvimento do país. E o governo Bolsonaro sancionou, por proposição do Congresso Nacional, a autonomia do Banco Central, criando essa excrescência de inviabilizar a coordenação de políticas econômicas, fiscal e monetária, que possam contribuir para o desenvolvimento do país. São duas pedras que estão colocadas no caminho do governo Lula e precisam ser movidas. Uma é o teto de gastos e a outra é a autonomia do Banco Central. É importante observar, meus amigos, que em março de 2021, a inflação acumulada nos últimos 12 anos, ou melhor,
nos últimos 12 meses de cada ano, ultrapassou o teto da meta e não voltou mais. Mas eu queria observar, eu tenho aqui uma figura que mostra o seguinte, que de 2007, ou mais especificamente, desde 2008 até 2021, foi estabelecida a meta de inflação de 5% ao ano. Observe bem, 5% ao ano. Entretanto, mesmo com a adoção da política do aumento das taxas de juros para controlar a inflação sempre ultrapassou a meta. A inflação sempre ultrapassou a meta de 2008 até 2017. Até 2017. A partir de 2017, pela primeira vez, a taxa de inflação se colocou abaixo da meta da inflação. Mas isso se explica, veja bem, de 2017 até 2021. Isso se explica, primeiro, porque o país entrou numa crise econômica profunda. Foi um período que coincidiu com o impeachment de Dilma Rousseff. E a ascensão ao poder de Michel Temer. Através de um golpe parlamentar, sob o pretexto de que o governo Dilma teria cometido crime da pedalada fiscal. Então ela saiu do governo e entrou Temer. E Temer, ao assumir o governo, jogou o país na recessão. Então contribuiu para que houvesse uma retração violenta na atividade econômica. E ao retrair a economia, isso contribuiu para que a inflação baixasse. Além disso, em 2019, ocorreu a pandemia da Covid-19. E a pandemia contribuiu para aprofundar ou para manter a recessão que foi criada pelo governo Temer. Além do descalabro que representou o governo Bolsonaro na economia, como também nos demais campos da atividade governamental. Durante esse período, o país entrou a taxa de inflação caiu abaixo da meta, mas a partir de 2021 ela voltou a subir. Em 2021 a taxa de inflação alcançou 6,1% ao ano. Mas o que esse gráfico aqui mostra é a ineficácia do método de controle de inflação adotado pelo governo, de taxas de juros extremamente elevadas, venda de títulos públicos para retirada de dinheiro em circulação e de outros mecanismos adotados no sentido de reduzir o consumo e, com isso, evitar a subida dos preços. O que esses fatos aqui, que esse gráfico demonstra, é a ineficácia dessa política. E eu apresento aqui uma proposta que é uma proposta que indiscutivelmente permitiria solucionar esse problema. Depois vamos mostrar. Então está aqui o gráfico que mostra a ineficácia do método da elevação das taxas de juros. Aqui nós temos a meta de inflação, aqui nessa linha vermelha, de 5% ao ano. E aqui as taxas de inflação que foram registradas de 2008, acima da meta de inflação até 2017. E aqui foi esse período catastrófico dos governos Temer e
e Bolsonaro, em que a inflação esteve em níveis abaixo da meta de inflação. Claro que houve períodos aqui, teve um período aqui que até ultrapassou, que corresponde ao ano de 2019, mas o restante aqui, além do descalabro dos governos Temer e Bolsonaro, tivemos também a pandemia, que contribuiu para que houvesse uma queda no consumo da população e, consequentemente, menos pressão sobre os preços. Só em 2021 é que os preços começaram a subir. E isso coincidiu com o fim da pandemia, da Covid-19. O fim não, digamos, a diminuição do impacto da pandemia da Covid-19. Bem, os fatos da vida, nada como os fatos da vida, para demonstrar que verdades, e o que eu lhes falei é uma verdade incontestável, que esse método de controle da inflação não funciona. Os fatos da vida demonstram que a adoção das políticas monetárias ineficazes em curso no combate à inflação precisam ser substituídas pela ação direta e efetiva do governo sobre os fatores geradores da inflação. Você não pode combater a inflação simplesmente atuando sobre os sintomas, que é o que as taxas de juros fazem. É como se, por exemplo, alguém tivesse uma febre, aí olhando do ponto de vista da saúde, tivesse uma febre, então, dando um analgésico, a febre reduziria, mas não resolveria o problema, porque aquela febre poderia ser causada por algum problema orgânico que precisaria ser enfrentado. Só que os governos não enfrentam os problemas, aumentando as taxas de juros. Não resolve a saúde da economia brasileira. Então, como eu disse, os fatos da vida demonstram que a adoção das políticas monetárias ineficazes em curso no combate à inflação no Brasil precisam ser substituídas pela ação direta e efetiva do governo sobre os fatores geradores da inflação, com a adoção de medidas concretas para eliminar a inflação de demanda. Uma das causas da inflação é a inflação de demanda, a inflação de custos, a inflação monetária, a inflação inercial e a possibilidade de hiperinflação. Essas medidas nós vamos apresentar logo a seguir, começando pela como eliminar a inflação de demanda no Brasil. A inflação de demanda acontece quando a produção interna no país é insuficiente para atender a demanda. Para evitar que isto aconteça, o governo brasileiro deveria planejar anualmente a economia nacional, coisa que nenhum governo tem feito desde 1994, ou melhor, desde 1990, o governo Collor. O governo deveria planejar anualmente a economia nacional para atender a demanda prevista dos produtos agrícolas e industriais, de matérias-primas e insumos agrícolas e industriais, e dos serviços de energia, transporte e comunicações, e acompanhar sua evolução para avaliar os casos com possibilidade de desequilíbrios entre a oferta e a demanda. Então é preciso que cada um desses setores, agrícola, industrial, que produzem matérias-primas e insumos agrícolas e industriais, e dos serviços de energia, transportes e comunicações, sejam planejados. E é preciso que haja um acompanhamento de como cada um desses setores, do nível de produção de cada um desses setores, para avaliar os casos em que haja, por exemplo, um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, ou seja, uma demanda superior à oferta, por exemplo. Isso é uma situação que contribui para a inflação de demanda. A inflação de demanda acontece quando a demanda supera a oferta, ou seja, a produção. Identificados os casos de desequilíbrio entre oferta e demanda, o governo deveria agir para elevar a produção nacional.
ou importar os itens necessários. Quer dizer, quando existe uma insuficiência de produção interna para atender a demanda, o governo tem que importar aqueles produtos ou serviços para suprir aquela necessidade e com isso baixar os preços. E isso de forma seletiva e não de forma generalizada como foi feito a partir de 1994, quando houve uma abertura não seletiva da economia brasileira. Houve uma invasão de produtos importados no país, que inclusive contribuiu para a desindustrialização do país. A prioridade da produção nacional é atender a demanda interna. Então esse é um ponto que deveria ser colocado. Só se exporta se houver excedentes. Mas a prioridade é que toda a produção nacional deve ser voltada para atender ao mercado interno. Só quando houver excedentes de produção, repito, é que seriam exportados. O governo deve planejar com antecipação o nível de estoques reguladores de produtos agrícolas e industriais, de matérias-primas e insumos agrícolas e industriais e dos serviços de energia, transportes e comunicações para evitar sua falta e, consequentemente, evitar a inflação de demanda. Então, é necessário que sejam adotados estoques reguladores, que já houve uma época que, no Brasil, isso lá pela década de 70, 60, 70 e até 80, os governos se preocupavam em adotar políticas de estoques reguladores de produtos, sobretudo produtos agrícolas, a fim de evitar a subida dos preços. Como eliminar a inflação de custos de produção no Brasil? Que é um outro problema também, uma outra forma de você combater a inflação. Seria essa inflação de custos de produção ocorre quando há aumento nos custos de produção, como, por exemplo, máquinas, matérias-primas, mão de obra, impostos. Então, quando ocorre aumento dos custos de produção agrícolas, industriais, do comércio e dos serviços, ocorre inflação de custos. Este tipo de inflação pode ser gerado pelo aumento de qualquer um dos custos de produção, como salários, matérias-primas, insumos ou impostos. Com o aumento dos custos de produção, a reação dos produtores é aumentar o preço dos produtos e serviços, que fica mais elevado para o consumidor final. Portanto, neste cenário, a economia do país irá se deparar com uma inflação de custos. Para eliminar a inflação de custos de produção, o governo brasileiro deveria acompanhar a evolução dos preços de todos esses itens, de salários, matérias-primas e insumos, para adotar medidas que contribuam para evitar seu aumento sem um correspondente aumento da produtividade. Uma das preocupações que o governo deveria ter era de verificar a produtividade de cada um dos setores da economia para confrontá-lo com o aumento dos preços. Deveria haver um esforço do governo no sentido de evitar, ou melhor, de contribuir para aumentar a produtividade, para que os preços desses itens que contribuem para elevar a inflação de custos, eles sejam reduzidos. Quando eu falo aumentar a produtividade, significa aumentar a produção com menor uso dos recursos. Como, por exemplo, quando eu falo recursos, é mão de obra, energia, meios de transportes. E, além disso, o seguinte, com a redução de impostos. Depois nós vamos colocar também como uma ação que o próprio governo deveria adotar para atuar sobre os fatores causadores da inflação de custos. Então, como eu falei, o governo deveria acompanhar a evolução dos preços dos salários, matérias-primas e insumos,
para adotar medidas que contribuem para evitar seu aumento, sem um correspondente aumento da produtividade. Bem como o governo deveria incentivar o aumento da produtividade na produção agrícola, industrial, do comércio e do serviço. Quando eu falo aumentar a produtividade, significa o quê? Melhorar os métodos de produção, com a utilização, com o melhor preparo da mão de obra, melhor qualificação da mão de obra. Significa a utilização de máquinas e equipamentos mais avançadas do que aquelas que eram utilizadas até então. A utilização de métodos de produção mais avançados. Isso se aplica não só ao setor agrícola, como industrial, como também de comércio e de serviços. Além disso, o governo brasileiro deveria reduzir seus custos. Aí é que entra a questão da contribuição do próprio governo para reduzir os impostos, a carga de impostos. Seria reduzir seus custos, eliminando os gastos desnecessários, porque há muito gasto desnecessário na estrutura do governo que ninguém mexe. Então é preciso que o governo tenha coragem de reduzir, eliminar esses gastos desnecessários e realizar uma reforma tributária que faça com que os impostos onerem o mínimo possível a atividade produtiva e a população. Então este é um ponto que deveria ser contemplado na reforma tributária que está sendo pretendida pelo governo Lula e que parece que vai ser tratada pelo Congresso Nacional. Outra inflação é a inflação monetária. Como eliminar a inflação monetária? Já lhes falamos como eliminar a inflação de demanda, a inflação de custos, e uma outra, como eliminar a inflação monetária. A inflação monetária ocorre quando a emissão da moeda fora de controle por parte do governo. Esta situação já ocorreu em vários momentos da história do Brasil, sobretudo na segunda metade do século XX, quando a emissão da moeda contribuiu para a hiperinflação das décadas de 1980 e 90. E eu convivi essa situação desse período, situação bastante difícil para você, com salários limitados e os preços crescentes de produtos e serviços em geral. Acredita-se que o aumento do dinheiro em circulação sem o aumento da produtividade, aí observa a questão da produtividade, só se deve aumentar o dinheiro em circulação como aumento da produtividade econômica, da economia. Então, repito, acredita-se que o aumento do dinheiro em circulação sem um aumento da produtividade ocasiona na perda do poder de compra, ou seja, no aumento da inflação. A inflação monetária pode contribuir também para a inflação de demanda, na medida que você coloca mais dinheiro em circulação, ou seja, emite mais moeda e coloca em circulação, isso contribui para a inflação da demanda, que é as pessoas passam a dispor de dinheiro e aumentar o consumo, e aí pressiona os preços. Essa é uma das causas também da inflação de demanda. Então a inflação monetária também pode contribuir para a inflação da demanda. E para evitar a inflação monetária, o que é que o governo deveria fazer? Evitar uma emissão descontrolada da moeda. Ou seja, a moeda só deve haver emissão da moeda com o aumento da produtividade da economia. Então, essa é uma das questões importantes também a ser considerada. Outra inflação, que eu também já convivi com ela, e que, aliás, ela ainda está muito presente também em nossas vidas, que é a inflação inercial. A inflação inercial se refere à memória inflacionária. Como eliminar a inflação inercial? A inflação inercial, repito, se refere à memória inflacionária. Ou seja, a inflação atual resulta do índice passado somado à expectativa de inflação futura. Muitos comerciantes industriais incorporam muitos dos seus preços a inflação futura.
presente e a inflação futura, para não perder nessa competição em termos de mercado. Esse tipo de inflação não guarda qualquer relação com o aumento da demanda ou dos custos nessa economia. Portanto, em qualquer relação, repito, em uma economia onde os preços são reajustados automaticamente, de um período para outro, baseado na inflação passada e futura, há a ocorrência da inflação inercial. O Brasil já enfrentou no passado problemas com a inflação inercial, que alimentava o processo inflacionário e contribuiu para a hiperinflação, que aconteceu nas décadas de 1980 e 1990. Para evitar a inflação inercial, é preciso evitar a indexação de preços. Isso é uma preocupação que o governo deveria ter, no sentido de que as empresas não indexem os preços a seu critério, como tem acontecido na maior parte da atividade econômica, porque o governo simplesmente não interfere no mercado. E eu acho que é fundamental que haja uma participação, uma presença do governo no mercado para poder evitar que situações como essa aconteçam, da indexação de preços, levando em conta a inflação futura. Finalmente, como evitar a hiperinflação? A hiperinflação é um nível de inflação considerado muito acima do tolerável. Além da alta elevada dos preços, esse cenário tende a gerar uma forte desvalorização da moeda local e pode gerar recessão econômica. Então nós teremos o fenômeno da recessão com inflação. Quando uma economia atinge a hiperinflação, considera-se que a inflação está fora de controle. O Brasil já enfrentou, em vários momentos de sua história, o problema da hiperinflação, como que antecedeu a criação do Plano Real. O Plano Real resultou da necessidade de combater a hiperinflação que existia no Brasil naquela época. Isso em 1994. Então, repito, o Brasil já enfrentou em vários momentos de sua história o problema da hiperinflação, como que antecedeu a criação do Plano Real de Estabilização da Economia na década de 1990. Para evitar a hiperinflação é preciso evitar a inflação inercial, porque a hiperinflação começa com a inflação inercial, que na medida que há uma indexação de preços, levando em conta a inflação futura, então ela cresceria em bola de neve, como se diz, né? A taxa de inflação cresceria em bola de neve, e gerando, em consequência, a hiperinflação. Desculpe que eu estou com um problema na garganta, né? E isso está me dificultando, por isso eu peço desculpas. Mas, dada a importância do tema que estamos apresentando, eu vou dar continuidade. Quais são as conclusões que nós podemos extrair do que estamos lhes apresentando? É que o controle da inflação pelo governo brasileiro tem sido extremamente ineficaz. Porque além de não controlar efetivamente a inflação, porque atua sobre os sintomas e não sobre as verdadeiras causas do problema, tem sido danoso para a economia nacional ao levar o país à recessão, à queda dos investimentos, ao aumento do desemprego e à elevação da dívida pública. O governo Lula deveria combater a inflação de demanda de bens e serviços, planejando a economia em conjunto com o setor produtivo. Minha sugestão é que o governo Lula se reúna com membros da Confederação das Indústrias, da Agricultura, dos Serviços,
do comércio e de serviços para, conjuntamente, tratar dessa questão do combate à inflação de demanda. E o governo Lula deveria combater a inflação de custos de produção acompanhando a evolução dos preços dos salários, matérias-primas e insumos para adotar medidas que contribuam para evitar seu aumento, sem correspondente aumento da produtividade. Incentivar o aumento da produtividade, da produção agrícola, industrial, do comércio e dos serviços. E promover a redução dos custos do sistema de energia elétrica de produção de petróleo e no transporte de carga, com sua planificação orientada para os modais hidroviário e ferroviário. Além de eliminar os gastos desnecessários do próprio governo. O que nós demonstramos é que a estratégia atual do governo brasileiro de combate à inflação é ineficaz. E quando eu digo governo brasileiro, eu incorporo também o Banco Central. Porque se de um lado o governo federal adota uma política desenvolvimentista, o Banco Central adota uma política recessiva. Então não há casamento entre a política desenvolvimentista e a recessiva. Isso significa dizer que o modelo econômico neoliberal que tem presidido as ações do governo brasileiro na economia desde 1990 precisa ser abandonado. Imediatamente substituído pelo modelo nacional desenvolvimentista de base keynesiana, que faria com que o governo Lula passasse a exercer um papel ativo no planejamento da economia nacional, com mecanismos de feedback e controle, combateria com sucesso a inflação de demanda, a inflação de custos, evitaria a hiperinflação e promoveria o desenvolvimento nacional. Mas para que isto possa ocorrer, é preciso acabar com a autonomia do Banco Central e substituir seu presidente por outro que esteja sintonizado com o governo Lula. Então estas, meus amigos, são as conclusões que eu extraí de toda essa problemática da inflação, que é um assunto da maior relevância para todos nós brasileiros, do sucesso que o governo Lula tenha de combater a inflação e de reativar a economia brasileira para promover o seu desenvolvimento econômico e social. O futuro do país depende de tudo isso, do sucesso que o governo Lula tenha de lidar com esses problemas. Além dessa questão da inflação, e para isso, para poder a inflação ser enfrentada com sucesso, é preciso acabar com a autonomia do Banco Central. Para isso, precisa trabalhar junto ao Congresso Nacional no sentido de que essa autonomia do Banco Central desapareça. E também acabar com o teto de gastos, a fim de que o governo asfixia, em que o governo brasileiro está submetido desde o governo Michel Temer, desapareça essa asfixia e que o governo tenha capacidade, tenha condições de fazer com que o processo de desenvolvimento nacional se efetive na prática. Portanto, meus amigos, são essas considerações que eu tenho a fazer. Espero que tenham sido convincentes na nossa apresentação. Peço desculpas pelos problemas da garganta que eu passei a apresentar, de modo que fica aqui essas sugestões para que o governo Lula possa ter acesso a essas nossas observações
a fim de que possa pôr em prática esses procedimentos, a fim de que nosso país possa se desenvolver em prol dos interesses da população brasileira. Deixo meu abraço fraternal para todos.